havia um ambiente até de certa pressão por parte de alguns torcedores, de secretário também por conta dos últimos acontecimentos dos últimos 3 jogos. Foram 3 jogos sem vencer. E o que, para você, foi determinante para essa vitória, eu queria que você fizesse o resumo do jogo também. Eu penso que o que foi determinante foi a maneira que a gente trabalhou durante a semana, né? Não tem como evitar, foi um resultado desastroso o que aconteceu. A gente não quer passar pelo que a gente passou, mas infelizmente o futebol às vezes proporciona isso. Então a gente desde o início da semana conversamos com os jogadores, passamos confiança para eles e mostramos para eles que o que a gente tinha que fazer, principalmente nos treinamentos, o que a gente vem fazendo durante toda a competição, de trabalhar sério, se preparar bem para o jogo contra o Avaí e, acima de tudo, levar para campo, principalmente, né, jogando em casa, no Barradão, com o apoio do torcedor, onde a gente tem a melhor campanha como mandante da competição. Então, isso que a gente tinha que levar para campo. O jogo em si foi um jogo assim... bem consistente da nossa equipe desde o início. A gente conseguiu marcar bem a equipe do Avaí, não proporcionou quase que jogada nenhuma para eles. Eles tinham alguns momentos um pouco mais de posse de bola, mas aquela posse de bola onde o jogo estava controlado. As melhores chances no primeiro tempo foram nossas. Eu acho que já teve um pênalti logo no início que não foi marcado. Depois tivemos alguns lances com o Zeca, de chute de fora da área, Rodrigo Andrade. Já estava na hora da gente sair um gol nosso de bola parada novamente, uma jogada que a gente trabalhou muito durante a semana. Fizemos 1-0, de uma certa forma deu uma tranquilidade para o elenco, deu uma tranquilidade para o estádio como um todo, né, para todo mundo que estava aqui, e a gente conseguiu voltar para o segundo tempo com o controle do jogo. Eles tiveram um pouco mais de posse de bola, mas a gente continuou tendo as melhores ações. Aí já ficou mais um jogo de transição, de contra-ataque, com o Matheus Gonçalves, Osvaldo, depois da entrada do NEM aí, também próximo do Léo Gamalho ali, e a gente foi construindo boas situações. Fizemos o 2-0, no final fizemos o terceiro, poderia ter feito o quarto, mas de um modo geral foi uma partida muito consistente da nossa equipe, mais uma vez jogando em casa diante do nosso torcedor. Boa noite, Léo Condé. Parabéns pela vitória. O Vitória, como você falou, é o melhor mandante da competição. E nessas 14 partidas, o Vitória fez 24 gols e sofreu apenas 6. Esse retrospecto denota mais ou menos qual é a postura do Vitória fora de casa também, né? O Vitória tem uma partida muito difícil contra o Ituano. A Série B não tem jogo fácil e isso é mostrado dessa competição. O Vitória perdeu para uma equipe como a Londrina em algum momento nessa competição. Essa é a receita que o Vitória precisa ter fora de casa para não levar tantos gols e também conseguir marcar? Vamos tirar esse último jogo aí, que infelizmente foi catastrófico, né? Mas de uma certa forma, se a gente pegar a nossa campanha fora de casa, ela também é consistente, não igual o que a gente faz em casa, senão nós não estaríamos na liderança da competição só com os resultados que a gente obtém em casa. Nós conseguimos boas vitórias fora, né? Contra o Ceará, contra o Sport, Tombense, Botafogo de Ribeirão Preto. Talvez esse momento agora, se a gente fizer o recorte, ele não é bom, mas o todo da competição, a gente faz uma campanha consistente também. É claro que agora a gente precisa nesse momento resgatar. Eu acho que lá contra o Atlético Goianiense a expulsão logo no início ela atrapalhou bastante. Poderíamos ter voltado com um bom resultado de Goiânia, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar. É claro que vamos sempre fazer as correções, estudar o máximo possível os adversários, no caso agora o Ituano, para a gente tentar voltar a pontuar fora de casa. Léo, boa noite, parabéns pela vitória. Na partida passada, né, da forma como o Vitória perdeu, o torcedor ficou chateado, o torcedor que lotou o Maceió, né, obviamente. E aí, hoje você prefere não colocar o lateral de ofício naquela posição, bota o Zeca, que também joga na esquerda. Queria que você falasse um pouco sobre o Edson Lucas, um pouco sobre o Felipe Borges. Eles vão ter espaço nesse time? O que é que você está pensando para a sequência do campeonato, falando desses dois jogadores que são laterais esquerdos e que você está pegando o Zeca e deslocando para a esquerda ao invés de utilizá-los? Na verdade,
O Zeca, você pegar o histórico da carreira dele, ele sempre jogou de lateral direito e lateral esquerdo no Santos. Ele tem mais jogos no Santos como lateral esquerdo do que direito, né? É só pesquisar um pouquinho. Mas, de uma certa forma, no último jogo a gente estava sem essa opção do Zeca, a gente utilizou outro atleta. Com a lesão do Felipe, se fez necessário trazer um outro atleta. O Edson é um jogador jovem, de muito potencial, mas eu não poderia colocar um jogador, estrear ele logo hoje, que a gente, diante do que aconteceu, como você mesmo falou, a gente não poderia correr o risco de colocar um atleta tão jovem numa situação tão complicada como essa. E o Raylan também, ele não começou a última partida, que a gente vem preparando ele, que ele teve uma lesão grave. Às vezes, de repente, todo mundo fica ansioso, por que não colocou? Às vezes tem algumas questões que são internas, às vezes se você quer colocar um determinado atleta e ele ainda não está 100%, a ideia é você levar para os jogos e colocar 15, 20 minutos, como a gente fez com o Oswaldo. Você vê que o Oswaldo, a gente teve o máximo de cuidado com ele, hoje ele voltou a ter uma atuação muito consistente, como ele estava tendo no início da competição, mas no momento certo a gente espera dar oportunidade tanto para o Edson quanto para o Felipe, que chegou. Léo Condé, eu queria que você falasse do Thiago Lopes. Você colocou ele como titular contra o Atlético Goianiense fora de casa e ele foi bem. Depois você colocou agora contra o CRB e foi um dos que foram mais criticados desse elenco naquela partida. Eu queria que você falasse um pouco dele, porque que ele não foi nem hoje na relação. Olha, o Thiago, como eu sempre falo, eu acho ele um bom jogador. Infelizmente, por coincidência, eu tenho até colocado ele nos jogos fora para resgatar essa confiança dele. Alguns jogos ele vai bem, outros nem tanto. Hoje, naturalmente, depois diante do que aconteceu, a gente deu uma preservada no jogador, mas é um jogador que a gente pretende resgatar ele, tem potencial. A gente tem leitura de tudo que acontece e a gente sabe que nesse momento a gente precisa ter todo um ambiente favorável, principalmente depois do que aconteceu. Mas o Thiago continua com a mesma opinião. Acho que ele é um bom jogador e quando eu achar que ele tem que utilizar, eu vou utilizar ele. É assim que funciona. E não é questão de ser teimoso, é questão de dia a dia. Como eu já falei do Lucas Arcanjo em alguns momentos, já falei do João Vitor em outros momentos, não tem compromisso com nenhum desses jogadores aqui. Nenhum foi eu que indiquei, assim, participei, fui consultado, nenhum jogador trabalhou comigo, mas o meu compromisso é com o Vitória e sempre vou colocar qualquer atleta que eu achar que às vezes a gente não consegue ser justo com todos, mas a gente tenta dar oportunidade a todos os atletas no momento oportuno. Léo, boa noite. Eu queria que você analisasse especificamente o Léo Gamalho. Ele novamente marca, é o artilheiro do Vitória na competição e em alguns momentos da Série B a torcida chegou a pedir o Yuri Castilho como titular, como centroavante. Queria que você explicasse primeiro o porquê Léo Gamalho como centroavante e se o Yuri Castilho pode eventualmente ser esse titular como centroavante, não como ponta. Na verdade, muitos jogos eu utilizei os dois jogando juntos, né? Eles podem jogar juntos também, né? Às vezes tem alguns jogos que a gente adota uma estratégia de ter característica diferente. Agora o Léo é um jogador definidor, a carreira inteira tem uma carreira que mostra, né? Um jogador muito frio dentro da área, tem cabeceio, tem finalização direita, esquerda, ótimo cobrador de pênalti, todos os pênaltis que nós tivemos ele converteu, é o artilheiro nosso na competição. É claro que às vezes em algum momento a gente adota a estratégia de ter um jogador com uma característica de maior movimentação, mas ele nesse momento eu posso falar com total propriedade, é o melhor momento do Léo aqui, né? Ele está muito bem fisicamente, é claro que ele é um jogador que a gente agora tem até pedido ele para movimentar um pouquinho mais, sair um pouco da área para tentar abrir espaço para os atacantes. Ele tem feito esse trabalho bem e tenho certeza que é um jogador que nessa reta final aí ele é decisivo e a gente vai precisar de jogador decisivo nessa reta final. Condé, em mais uma transmissão, exaltou-se bastante a presença do torcedor e eu queria que você comentasse a marca, né, do Vitória, mais de 300 mil torcedores nos jogos do time aqui no Barradão. Eu acho que a torcida do Vitória ela tem sido a grande protagonista dessa Série B. Essa é a grande realidade. O que a torcida do Vitória vem fazendo nessa competição de um grande protagonismo em todos os momentos, né? Desde o primeiro jogo, eu já falei isso algumas vezes aqui em coletiva, contra a Ponte Preta. Ela abraçou a gente na concentração, nos trouxe até o Barradão.
e vem jogando junto o tempo inteiro, né? A gente remoeu muito o que aconteceu lá em Maceió, principalmente é ruim para a gente como profissional, para a instituição, mas principalmente pelo torcedor. E a gente queria e precisava dar uma resposta hoje positiva, porque a gente sabia que o torcedor viria novamente, e desde quando a gente saiu da concentração de novo, os jogadores, a torcida apoiou, né? E então tem sido brilhante o que a torcida do Vitória está fazendo nessa competição. Léo, boa noite. Além do Yuri Castilho, que você já comentou, você também tem a volta do Dudu para o próximo jogo contra o Ituano. Hoje o Matheus Trindade foi muito bem na função de primeiro volante. Queria que você falasse sobre a dor de cabeça que você vai ter para o próximo jogo e também já projetando o adversário. É importante, né? Eu acho que assim, um dos grandes fatores que a gente tem sofrido na competição é a ausência por lesão, suspensão de atletas, e principalmente os volantes foi onde que mais teve uma rotatividade desde o início da competição. E de repente o Dudu se firmou, o Trindade se firmou, agora a gente tem a volta do Rodrigo Andrade, temos também o GG, que eu tenho utilizado ele mais como segundo volante do que como meia, né? Até aproveitar a oportunidade de dar os parabéns, é um jogador muito sério, muito trabalhador, fez um belo gol hoje, né? Com a perna ruim dele, né? A gente fica muito feliz, e além de outros atletas que a gente tem também, Léo Gomes, o Johnny, daqui a pouco talvez pode aparecer uma oportunidade para o Dionísio também, Marco Antônio, que a gente pode utilizar. Então antes tinha um momento que a gente estava tendo dificuldade, agora a gente passa a ter eles todos à disposição. Durante a semana a gente vai avaliar e tenho certeza que qualquer um dos dois, ou talvez três, que a gente utilizar para o jogo lá, vão corresponder à altura. Léo, boa noite, parabéns pela vitória. Tá chegando, tá funilando o campeonato, vão ficar faltando 9 rodadas para a competição. Dá para se ter uma noção, eu já fiz essa pergunta na sexta-feira, mas é que tem times de lá de baixo que está começando a entrar no G4, começando a entrar na briga, mas está Sport e Vitória há um bom tempo dentro do G4. Dá para ter uma noção de dizer assim, tal, dá para confirmar, tal jogo, dá para se pensar em confirmar. Tem algum jogo específico que dá para dizer assim, esse jogo dá para a gente garantir alguma coisa? Eu acho, até fazer um pedido para todos vocês, que a gente sabe, independente de questão de qual clube vocês torcem, né? Eu acho que é o futebol baiano, que se a gente conseguir um acesso, é bom para o futebol baiano. Eu acho que é o momento da gente estar sempre focando no próximo jogo. Eu falo muito isso, e a gente tentar criar, porque é muito difícil, não dá para prever, cara. A competição está muito difícil, então não tem previsão de pontuação, não tem nada. É próximo jogo, Ituano, o campeonato tem essa realidade, tem 9, 10 equipes brigando pelo acesso, tá? Não tem negócio de título, não tem negócio. A questão que hoje tem 9, 10 equipes brigando por 4 vagas. Então a gente fica feliz de estar desde o início da competição sendo uma equipe consistente, assim como o Sport, se mantendo dentro do G4, mas nós não vamos cair nessa armadilha. Nós vamos estar trabalhando passo a passo, fazer uma boa semana de trabalho para a gente tentar trazer um bom resultado de lá, que vai ser difícil pra caramba, porque essas equipes jogam a vida nesses jogos porque querem se afastar, né, de uma possível zona de rebaixamento, então é muito difícil ganhar jogo. Léo, você sempre falou em jogo a jogo, você acabou de falar aqui mais uma vez de jogo a jogo, de planejamento para cada adversário, as suas equipes são montadas de acordo com os adversários que você vai enfrentar, e na última coletiva pré-jogo, você tinha falado sobre a necessidade de começar pressionando o adversário, por vários motivos, né? Pelos últimos resultados, por jogar em casa, sabia que ia ser um jogo com um Barradão, com a presença muito grande do torcedor, mas, como o Fábio falou anteriormente, o campeonato está se afunilando, faltando 10 rodadas, dá para jogar hoje, o Vitória, como fez uma partida convincente, dá para repetir esse jogo, dá para colocar o Vitória para jogar pressionando o adversário também fora de casa?
É isso que a gente espera sempre, mas nem sempre é possível. Do outro lado tem o adversário também que tem as suas estratégias. Às vezes tem jogo, o último jogo mesmo a gente tentou pressionar e sofremos uma série de contra-ataques. Então depende muito do adversário, talvez até um erro estratégico. Então a gente quer sempre ter um time propositivo que marque alto. Não à toa a gente tem um dos melhores ataques do campeonato. Já fizemos isso jogando fora de casa contra Ceará, contra Botafogo de Ribeirão, e alguns jogos a gente tentou e não conseguiu. Às vezes não é só o Vitória, do outro lado também tem boas equipes, a competição está mostrando isso. Ontem Criciúma e Mirassol, quem assistiu o jogo viu um Mirassol propositivo o tempo inteiro, algo que eles não conseguiram aqui contra a gente no Barradão, e no final o Criciúma venceu, que são coisas pertinentes ao jogo, ao futebol. Mas assim, o campeonato está muito equilibrado, muito difícil. Nós vamos sempre que possível tentar se impor aos adversários. Às vezes a gente não consegue. Léo, eu queria que você falasse, nesse momento o Vitória está tendo retorno em bom nível de vários jogadores importantes, como Rodrigo Andrade, Oswaldo, Wellington Nem. Eu queria que você destacasse um pouquinho dessa equipe de trabalho do Vitória, interdisciplinar, né, de preparação física, de fisiologia, de medicina, nutrição, dessa estrutura do Vitória hoje. Ótima pergunta, é importante destacar isso, né, que às vezes tantas críticas quanto os elogios vêm muito em cima do treinador. É normal, é da nossa cultura, mas assim, essa boa campanha que a gente vem fazendo é fruto de trabalho de muita gente, né? Da nutrição, a Karina, junto com as cozinheiras, o departamento de inteligência do Wendel com o André, com o Cássio, entre outros, são os auxiliares, Renato, Ricardo, os treinadores de goleiro, é muita gente, né? O Rafael, que fica responsável, né, pela parte científica do clube, né? Não podemos deixar também de citar aqui o Mário na logística, sempre procurando fazer uma boa logística. Então, assim, o trabalho a mão é de muita gente até aqui, e essa parte aí de recuperação dos jogadores, mais específico, né? O departamento médico e de fisioterapia tem feito um ótimo trabalho. É claro que tem algumas lesões que são mais complexas, né? O caso principalmente quando é trauma, né? O caso do Giovani, né? A ruptura do ligamento do Felipe, aí não tem o que fazer, mas quando é lesão muscular, que são poucas, né? Diga-se de passagem, o trabalho de recuperação tem sido ótimo. Do Zeca agora foi fantástico o trabalho que eles fizeram com o Zeca.